Mulher, hoje o assunto é sério. Hoje o assunto é muito sério. Por quê? Se você tá se relacionando com, seja lá quem for, pode ser uma amizade, pode ser seu namorado, marido, namorada, esposa, pode ser familiar, né? Mãe, pai, tio, primo, pode ser quem for, colega de trabalho. Se você tá se relacionando com alguém, mas você se sente o tempo todo sufocada, estressada, ansiosa, angustiada, você sente que essa pessoa quer te controlar, você sente que a pessoa tá ali te sufocando de uma certa forma, você se sente pressionado o dia inteiro, você sente uma angústia, isso às vezes te causa até um pânico ou um ataque de ansiedade, você se sente cada vez mais sobrecarregada, como se a vida fosse muito pesada. E aí você sente que é um peso viver porque você tá carregando a sua vida, as suas responsabilidades, as suas coisas que tá muito difícil. A vida pra você por si só, ela já não é mais prazerosa e você ainda tem que dar conta das demandas emocionais da outra pessoa que fica te pressionando, que fica ali no teu pé, que fica te controlando, te cobrando. Esse vídeo é pra você. Se você sente toda essa dinâmica, esse vídeo é pra você. Toda essa dinâmica e mais um pouco. Porque eu já passei muito por isso. Muito. Gente, foi no meu próprio processo. Eu deixava, porque nada disso acontece se você não deixa, tá? Mas é inconscientemente. Então, inconscientemente, eu deixava que as pessoas me tratassem assim. Seja lá quem fosse. Poderia ser uma amiga, poderia ser um namorado. Era daí que vinha tanta frustração com as pessoas, tanta frustração com os relacionamentos. Porque quando inconscientemente você faz esse movimento, você permite isso na sua vida, você vai deixando a pessoa fazer o que quiser com você, sabe? Você vai se diminuindo cada vez mais, você vai se anulando cada vez mais. E isso vai gerando todas essas consequências que eu falei aqui no começo pra vocês. Então, eu me sentia muito sufocada nas minhas relações, eu vivia esse caos emocional e eu não sabia por quê. Só que é aquilo que eu sempre digo pra vocês aqui nos meus vídeos, né? O autoconhecimento, ele é individual. Só você tem a tua história, só você vai saber o teu porquê. E para descobrir isso somente num processo terapêutico. Eu amo, gente, eu amo outras formas de autoconhecimento, tipo leitura de livros, mentorias, já fiz vários cursos, muitos bons, outros não tão bons. Mas enfim, eu gosto de todas essas formas, a própria meditação, você mesma fazer o teu autoconhecimento, eu acho tudo isso muito válido, mas o processo terapêutico, ele acelera muito mais e você consegue identificar a tua história. Por que que eu sou assim? Por que que eu tô deixando isso acontecer? Quando foi que inconscientemente eu entreguei o poder da minha vida para outra pessoa? Porque quando você tá nessa dinâmica, perceba, inconscientemente você deu o poder da tua vida para outra pessoa, para ela fazer o que ela quiser. Então as emoções daquela pessoa passam a determinar as tuas emoções, os pensamentos daquela pessoa passam a determinar os teus pensamentos, tudo, em todos os níveis, até espiritual. Se você acredita na espiritualidade, se você tem essa conexão, isso também, até isso interfere, a espiritualidade da pessoa interfere na sua, porque você não sabe se relacionar ou se amar de uma forma que tenha limites, tá? Porque o amor saudável, ele não é assim, ó, ele é assim, tá? Então, se você tá assim, que é o que o autor do... Gente, tem um autor que eu gosto muito, que é o Walter Rizzo, e ele tem um livro que se chama Amor ou Prisão. Eu vou pegar pra vocês. Já que a gente tá falando de prisão emocional, eu acho muito válido a gente trazer ele aqui, que é este aqui, ó. Walter Rizzo, Amor ou Prisão. Gente, esse livro é maravilhoso. Quando der, eu quero fazer alguns vídeos sobre ele, né, que eu já prometi pra vocês em outros vídeos. Mas o mais importante aqui, porque assim, eu falo bastante de relacionamentos aqui no meu canal, né? Porque eu acho que toda essa dinâmica de amor próprio, autenticidade, autoestima, autoconfiança, tudo isso impacta no relacionamento mais importante, que é o seu com você mesmo, e no relacionamento com os outros. Então eu trago muitas vezes assuntos sobre relacionamentos, que é o caso desse vídeo aqui, né? Mas o meu foco principal não é só ficar falando de relacionamentos.
é te explicar que se você continua numa prisão emocional, se você continua se sacrificando demais pelos outros, tudo isso vai fazendo com que a sua autoestima, a sua autoconfiança, tudo isso vai diminuindo. Aí parece que você vai perdendo a luz, sabe? Aquela luzinha, ela vai indo tão fundo, ela se perde na escuridão. E aí, muitas vezes, se você se sente sobrecarregada emocionalmente na sua vida parece que perdeu o prazer, parece que, sabe, parece que não tem mais graça, é tudo muito pesado, é porque essa luzinha, ela foi e foi, sabe? Ela foi, como dizem, né, os jovens das outras redes sociais, foi de arrasto. A luzinha foi, gente. Tá lá, perdida no meio da escuridão. E é responsabilidade sua resgatar essa luzinha. Para isso que eu tô aqui, é para isso que a gente tá aqui, né? Nesses bate-papos, nesses vídeos. Então, o meu foco é te fortalecer como mulher, para que você tenha cada vez mais maturidade emocional contigo mesma, responsabilidade afetiva contigo mesma. Eu, inclusive, acabei de fazer um vídeo, tá? É bem recente, até anterior a esse aqui, falando sobre essa parte de responsabilidade emocional, responsabilidade afetiva. Eu vou deixar aqui no box de informações o link do vídeo para vocês, tá? Mas é muito importante. O meu objetivo é te fortalecer para você ser uma mulher forte, uma mulher que se ama, uma mulher que consegue colocar limites, porque, ó, se você ama assim, não tem limite nenhum entre você e a pessoa. A pessoa não tem limites com você, mas provavelmente você também não tem limites com ela. E aí vira, por isso que eu trouxe esse livro aqui de referência, porque é o que esse autor aqui chama de amor siamês. Aí fica ali, aquela dependência emocional. Vocês não têm vidas separadas, vocês têm, sei lá, o que é isso, essa coisa, esse amor siamês, como ele fala, tá? E aí isso gera um monte de questões com relação à dependência emocional, carência afetiva, você vai se sobrecarregando e vai sentindo esses sacrifícios emocionais que a gente está conversando aqui. Então eu quero trazer aqui nesse vídeo uma reflexão para você, parar e pensar um pouquinho, quando foi que eu aprendi que para eu ser alguém, para eu receber amor, para eu ser aprovada, para eu ter, enfim, seja lá o que for que você acha que está recebendo nessa relação, tá? Quando foi que você aprendeu que para receber esse amor ou receber isso que você deseja, você precisa se anular, você precisa entregar esse poder nas mãos de outra pessoa, para que a outra pessoa diga como que você tem que se sentir hoje, para que as ações, as atitudes da outra pessoa determinem como que você vai ser hoje, sabe? Não dá para ser tão siamês assim. A outra pessoa tem a vida dela, você tem a sua. Esse limite é extremamente saudável. Precisa existir esse limite. Aqui eu tô falando também dessas relações afetivas, mas a gente vê muito isso em família. Mãe, pai, às vezes tio, tia, dando pitaco, né? Então, assim, precisa existir limite. Você precisa colocar um limite nas relações. Então, quando foi também que você aprendeu que anular a tua autenticidade, colocar limites, dizer não, dizer assim, ó, até aqui você vem, daqui pra cá você não vem, tá? Quando foi que você aprendeu que fazer isso é ruim? Porque se você não faz isso, de alguma forma você acha que o que você tá fazendo é o que tá certo. Só que, independente de certo ou errado, vamos olhar para as consequências disso. Não importa se está certo ou errado, importa é que consequências isso está trazendo na sua vida. Você está se sacrificando emocionalmente, você está nessa prisão emocional com outra pessoa, né? Às vezes, a reação de alguma amiga sua mexe tanto com você, abala tanto com você. Eu não tô falando que é pra gente ser indestrutível, tá? Porque isso não existe. Somos seres humanos e muitas vezes as atitudes dos outros, sim, nos afetam, mas aí que entra aquela velha história que eu falo com vocês. A gente se fortalecer, a gente saber quem a gente é, a nossa identidade, o nosso amor próprio, a autenticidade, a autoconfiança, para que a opinião do outro não te desestabilize tanto, tá? Às vezes, alguma atitude, imagina, chega uma amiga sua gritando com você. É óbvio que, de uma certa forma, você vai ficar um pouco nervosa e vai pensar, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Mas, quando você tem maturidade emocional, você consegue pensar antes de agir. Você sai daquele negócio de ir direto para a ação, né? Você consegue
parar, pensar, avaliar, refletir sobre. Isso faz parte da maturidade emocional, que é o que chamam, né, de inteligência emocional hoje em dia, tá? Então, é necessário isso, porque se você não tem isso, aí daqui a pouco chega uma pessoa gritando, você sai gritando também, aí vira um caos, aí quando vê, ninguém consegue se resolver, porque tá ali aquela dinâmica infantil, um grita de um lado, outro grita de outro, às vezes até brigas de relacionamentos é assim, um sai alfinetando o outro, aí você começa a ofender, aí você começa a querer se defender, aí vira tudo um caos. Então essa ideia de que você precisa se escravizar para receber amor tá te aprisionando, tá te mantendo numa prisão mental. Qual que é a origem disso tudo? Como eu falei para vocês, cada pessoa vai ter a sua origem na sua história através do seu autoconhecimento. Mas geralmente isso tá no medo de perder o amor. Só que essa é uma dinâmica infantil, tá? Essa é uma dinâmica, é uma fantasia infantil. Esse medo, né? Porque lá quando criança, às vezes você teve pais muito rígidos, muito rigorosos. E esses pais, se você não fosse a filhinha perfeitinha, bonitinha, sentadinha, quietinha, né? Eles te puniam, às vezes um castigo, enfim, né? Então você aprendeu que para ser amada, você precisa se colocar numa posição de que o outro diga como ele quer que você seja, para que daí então você receba o amor dele. Só que isso você aprendeu na infância. Isso é uma fantasia infantil, é uma dinâmica infantil que ficou na sua psique. E talvez o seu inconsciente não percebeu ainda que agora você já é uma mulher adulta. Você pode colocar limites nas pessoas, limite nas relações, que você não tem mais esse medo de perder o amor de ninguém. Porque a criança tudo bem, ela faz isso porque ela morre de medo de perder o amor dos pais, tá? A criança sim. Então, quando você é criança, você, né? Então, se meu pai tá falando pra eu ser assim, então tá. Se a minha mãe tá dizendo pra eu ser assim, então tá. Eu vou ser boazinha, vou ser bonitinha, eu vou ficar aqui. Pra não perder o amor deles. Porque a criança, a psique dela é muito frágil. Ela não daria conta de lidar com a rejeição de um adulto, ainda mais de um pai e de uma mãe, tá? E isso fica ali no teu inconsciente. Só que agora você já adulteceu, né? E aí até existe um termo que eu falava muito com as minhas pacientes sobre a reparentalização, né? Que é quando você, agora que já é adulta, entende que você é a sua própria mãe, você é o seu próprio pai interior, né? Então você passa a viver uma vida mais preenchida, sem se sentir tão carente a ponto de depender do amor de uma outra pessoa ou se submeter a qualquer coisa, a essas prisões emocionais, a esses sacrifícios emocionais, sabe? Se diminuindo frente ao outro para aceitar qualquer coisa. E aí tudo aquilo que é pesado, que você tem que se sacrificar muito, que você tem, enfim, que fazer muita força para acontecer, aquilo que não é leve, não é fluido, não é relaxado, é prisão emocional. E aí como que você agora vai administrar tudo isso, né? Porque exatamente essa capa aqui. É amor ou é prisão? Você tá aí pra amar, ser leve ou pra se aprisionar? Talvez seja necessário trabalhar no teu inconsciente esse símbolo, né? Do que é o amor. O que é o amor? Se você aprendeu que amor é sacrifício, então você vai continuar nessas dinâmicas tóxicas. Quantas de nós não aprenderam que amor é igual a sacrifício? Se eu te amo, então eu vou me sacrificar por você. Isso existe muito. Na literatura também existe muito, mas isso vem de muito tempo, de gerações e gerações. Né? Amor não é sacrifício. Amor, muitas vezes, vai exigir uma renúncia, vai exigir que você abra mão de algo, porque tem uma reciprocidade, aí é uma outra dinâmica. Não tem nada a ver com sacrifício. Se eu amo tal pessoa, então eu vou me sacrificar. Né? Ou então você teve pais que se sacrificaram muito por você. Aí você cresce uma adulta que acha que precisa se sacrificar porque gosta de uma outra pessoa. Aí você entra nesses relacionamentos tóxicos, porque você aprendeu então que somente se eu me sacrificar é que eu vou ter o amor do outro. Entende? E isso tudo te deixa nessa dinâmica, presa nessa dinâmica emocional que te traz esse peso, essa carga, porque isso não é verdade. Isso é fantasia. É uma fantasia infantil que tá te prendendo aí nesse lugar. Então, é por isso que eu falo tanto aqui
nos meus vídeos sobre a gente se fortalecer, ter esse amor próprio, porque quando você tem esse amor próprio, essa autoestima, você aprende a se acolher. Eu falo muito sobre acolhimento emocional aqui, né? Em vários outros vídeos já falei com vocês. Quando a gente aprende a fazer isso por nós mesmas, a se curar de tudo isso, a deixar para trás um pouco essas fantasias infantis, que não é fácil, mas por isso que o processo terapêutico ele te ajuda nessa caminhada, porque realmente não é fácil elaborar um trauma, elaborar uma fantasia infantil, trocar um símbolo de alguma coisa. Como eu falei pra vocês, né, a nossa mente ela funciona com esses símbolos. Então, esse símbolo de amor, o que que isso representa pra você, né? O que que você acredita sobre o amor? Isso é muito importante investigar, questionar. O autoconhecimento vai te levar para conhecer isso, né? Conhecer sobre si mesmo para você poder sair dessas dinâmicas, ter uma vida mais leve. Mas quanto mais a gente faz isso por nós, mais a gente consegue ter limites. A gente consegue ter limites emocionais. Olha, você não pode me xingar, você não pode dizer o que eu tenho que fazer. Eu escutei de uma paciente que eu amo, adoro ela. Eu escutei de uma paciente mês passado exatamente a frase assim: eu não dirijo porque o meu marido não deixa. E era uma dinâmica, um relacionamento também assim, tá? Dessa forma que eu tô comentando com vocês. Lógico que a gente não tá aqui pra julgar. Eu entendo perfeitamente o porquê que ela acredita que o marido não deixa, e eu entendo perfeitamente por que ela tá nessa dinâmica. A minha questão como terapeuta é levar ela a entender por que ela tá nessa dinâmica, por que ela aceita isso. E a partir daí resgatar essa autenticidade. Poxa, qual é o problema de você dirigir? Por que a voz do outro ou o ideal do outro ainda pesa tanto sobre você? Né? Ou pacientes mais jovens, por exemplo. Eu não faço... Você pode até me falar, Ana, mas eu não deixo meu namorado, meu marido, não deixo homem nenhum dizer o que eu posso ou não fazer. Tudo bem. Você pode até não deixar homem nenhum fazer isso. Mas e a sua mãe? Mas e o seu pai? E as outras pessoas? Então, quantas vezes, às vezes tá lá na terapia e a pessoa fala, eu não faço isso porque a minha mãe tal coisa. Então, qual é o peso da fala do outro? Que peso é esse da fala do outro na sua psique que é tão importante assim? Isso não é seu, isso é do outro. É um ideal que fica, um ideal de outras pessoas que fica ali. E por que esse ideal dos outros pesa tanto para você? A ponto de você viver baseada no que o outro acha, seja o seu marido, seja seu pai, sua mãe, seja quem for. Essa prisão, essa dinâmica de prisão emocional faz com que você realmente se sinta presa. E aí algumas coisas na sua vida não conseguem fluir. Seja a sua área profissional, seja a sua área afetiva, seja o que for. Aí você não consegue fluir. Porque você está presa nos ideais de outras pessoas. Talvez, nesse caso da minha paciente, para o marido dela, não é ideal que a esposa dele dirija, sei lá, né? A gente não sabe da psique dele, porque eu não atendo ele, então eu não sei. Mas vai que ele tem um ideal de que a esposa minha não tem que dirigir. Ele joga isso para a esposa dele. Se a esposa dele é uma mulher fortalecida, ela vai dizer, não, tem um limite aqui, ó. Não, daqui você não passa. Se eu quiser dirigir, eu vou dirigir. Aí ele pode, enfim, fazer o que ele quiser, gritar, ou, sei lá, chorar, ou enfim. Mas não é responsabilidade dela o fato de ele não saber lidar com um não. Ou com limites, ou, né? Porque ele é um homem que não sabe lidar com limites. Isso a gente já viu também na terapia. Então, qual é a sua culpa? Por que você vai pegar uma culpa de que o outro não sabe lidar com limites emocionais? Isso não é culpa sua. Mas é justamente pela culpa que você se mantém nessa prisão. Aí você tem culpa, porque você se acha responsável pelas emoções dos outros. Assim como você coloca o outro num lugar na tua vida, onde ele determina as tuas emoções, os teus pensamentos, você deixa... Ali, ó, o siamês, né? Se você deixa que o outro faça isso, provavelmente, né, que o outro se responsabilize pelas suas emoções, provavelmente você se responsabiliza pelas emoções dele. Mas deixa eu te falar, ninguém é responsável pelas emoções de ninguém.
As emoções do teu marido ou da outra pessoa estão aqui, as tuas estão aqui. Você não é responsável pelas emoções dos outros. É lógico que a gente tem que ter responsabilidade afetiva com as pessoas, tá? Não é sair fazendo o que bem entender sem medir as consequências que isso vai deixar na outra pessoa. Não é isso. A gente tá falando aqui de casos onde existe um aprisionamento emocional, onde é saudável você colocar um limite, onde é saudável você dizer não, onde é saudável você dizer, ó, daqui você não passa. Porque precisa ter esse limite para que as relações sejam saudáveis. Então tá na hora de você resgatar esse poder que você inconscientemente deu para outra pessoa. Porque lá na sua infância você aprendeu inconscientemente que você tinha que dar o poder, né, ali pros cuidadores, os tutores, os teus pais, ou seja lá quem for. Nossa, ó a trovoada. Ai, eu amo tanto barulho de chuva. Não sei se tá dando pra ouvir no vídeo. Mas caiu uma chuva agora, tá batendo aqui. Às vezes eu paro assim, ó. Eu não sei as pessoas, mas eu tenho muito prazer em ouvir chuva. Fazer uma trovoada aqui. Enfim, mas é isso. Então, em algum momento você aprendeu a dar esse poder sobre as tuas emoções para outra pessoa, porque você aprendeu que isso era certo. Gente, logo depois de eu falar, nossa, eu amo a chuva, que maravilhoso, caiu a luz aqui, caiu. Voltei agora. Gente, pra vocês aí parece que não aconteceu nada, né? Porque o vídeo ele vai editado, mas nossa, fiquei aqui quase, a gente ficou acho que quase 1 hora sem luz aqui. Bem naquela hora que eu tava falando, ai que delícia, ouvi a chuva, do nada, pá, tudo caiu. Mas enfim, bem no finalzinho do vídeo, pra gente finalizar a linha de raciocínio, como eu tava falando pra vocês, são padrões infantis, são padrões que normalmente a gente aprende na infância, mas que agora que você já é uma mulher adulta, isso não tem mais força sobre você. Lembra disso. Só vai ter força sobre você se você permitir. Ai, Ana, mas não é inconsciente. O nosso inconsciente, ele não rege a nossa vida. E aí eu não tô presa nessa dinâmica. Olha, quanto mais você elaborar e trazer para consciência aquilo que tá te mantendo refém desse inconsciente, mais você consegue se desprender dessa dinâmica, tá? Por isso que é importante a gente se questionar, a gente se conhecer, né? Por isso que eu vivo falando pra vocês, vamos se conhecer, vamos fazer autoconhecimento. Eu tô até com um projeto de criar os encontros do autoconhecimento, porque tem pessoas que não conseguem bancar ali toda semana a terapia, às vezes 1, 2 sessões por semana, mas a gente pode fazer, quem sabe, um programa, vamos pensar em alguma coisa, sabe, que Deus nos ilumine aqui pra gente pensar em alguma coisa muito legal, pra eu poder também ajudar vocês e todo mundo, né? Quem sabe num grupo, alguma coisa assim, a gente vai vendo. Mas, enfim, o mais importante é a gente se questionar, a gente deixar o nosso inconsciente fluir. E, gente, uma coisa, essa questão da soberania do inconsciente pra gente finalizar o vídeo, tá? O inconsciente, realmente, ele rege a nossa vida, nós somos 90% inconsciente, 10% consciente. Só que uma vez que você traz uma informação que estava lá escondida no inconsciente pro consciente, isso já perde a força. Você já perde a força. E aí, na sua mudança de discurso, você vai mudando a sua forma de seguir a sua vida. Porque eu até falei num dos vídeos anteriores aqui com vocês sobre isso. Não adianta nada você usar o autoconhecimento para descobrir o que te aconteceu, descobrir o que tá aí travando e se manter num discurso ainda de que, olha só o que eu descobri. Descobri isso, o trauma é aquele, o não sei o que, né? Então, você vai tendo mudanças na sua vida à medida que você vai mudando o seu discurso sobre aquilo que te aconteceu, né? No meio da psicanálise, a gente sempre fala, a psicanálise não trata do que passou, ela trata do que ficou, ela trata do teu discurso. Enquanto você não muda o seu discurso para um discurso realmente eu reconheço que na minha história aconteceu isso, mas agora eu tô seguindo em frente e como uma mulher adulta eu decido fazer diferente,
né? Enquanto você não muda o teu discurso para um discurso com mais maturidade emocional, você se mantém ainda nessas questões, nessas dinâmicas infantis, emocionais, que te desestabilizam, que aí você vive nesse caos, nessas prisões e se sente angustiada contigo mesma, sabe? Então, por isso que esse processo eu defendo muito, porque o que me ajudou a ter uma vida mais leve foi o autoconhecimento, foi através de terapia. Eu sou uma pessoa que eu invisto pesado mesmo em terapia, em conhecimento, não meço esforços, eu tô toda hora estudando. Quem já é paciente minha há anos, sabe que, caramba, eu tô sempre me especializando. Agora, essa especialização de psicanálise realmente, ela é bem profunda. Até qualquer dia eu faço um vídeo contando pra vocês, porque não é nada fácil a gente estudar uma coisa que o nosso próprio inconsciente resiste que a gente estude, né? É uma loucura. Mas, sabe, também tá sendo um processo desafiador, mas muito bom. E eu sempre digo aqui, eu já estudei muitos tipos de terapia nesses últimos 5 anos que eu atendo, que eu sou terapeuta, mas é na psicanálise que eu encontrei esse amor, esse acolhimento. É na psicanálise que eu encontrei isso de ser acolhida, de respeitar as minhas emoções. Não que as outras terapias não trabalhem dessa forma, tá? Mas é como Freud diz, o seio da psicanálise é o amor. Então você vai se compreendendo, você vai se lapidando, é uma coisa diferente, é uma dinâmica diferente. Então eu me encontrei. Mas independente daquilo que você escolha, a terapia que for, ela vai te levar para um caminho de autoconhecimento, né? Se for uma psicoterapia, né? Um psicólogo, um psicanalista, um psicoterapeuta, tanto faz, que for psicoterapia, vai te levar para esse lugar de autoconhecimento. Tem outras terapias aí no mercado que eu mesma já conheço, mas aí, enfim, né, eu acho que cada um precisa avaliar. Mas, de uma forma ou de outra, a psicoterapia que for, ela vai te levar para um lugar de autoconhecimento, te ajudar a ter muito mais leveza, te ajudar a ter muito mais paz, a lidar melhor com as coisas, porque os conflitos da vida, eles vão acontecer, sabe? E a gente precisa estar fortalecida para saber lidar com eles e lidar com eles da melhor forma possível, tá bom? Gente, gratidão, eu juro pra vocês que eu tento fazer vídeos de 15 a 20 minutos, eu me passo, porque eu amo estar aqui nesses bate-papos com vocês, eu espero de coração que esteja sendo produtivo pra você me assistir, acompanhar tudo isso, porque a minha intenção é levar justamente essa profundidade pra você mergulhar em si mesma cada vez mais profundo, se conhecendo cada vez mais profundamente, porque o relacionamento mais importante da sua vida é o seu com você mesmo. E a gente só pode se relacionar com alguém que a gente conhece a fundo, né? A própria confiança, como que você vai confiar em alguém que você não conhece, né? Então, às vezes a falta de autoconfiança é porque você não se conhece profundamente. Aí você não confia em si mesma, né? Por exemplo, você deixaria o seu celular com qualquer um desconhecido na rua? Provavelmente a resposta é não. Se eu te perguntar o porquê, você vai me dizer, porque eu não conheço essa pessoa. Então você não confia, né? Então, naquelas pessoas que você confia, você tem plena segurança. Assim precisa ser com você. Se você se conhece, você confia em você mesma e aí você tem essa segurança, você tem esse espaço interno que te traz essa segurança. Tá? Mas enfim, isso é um assunto para um outro vídeo, a gente pode falar dessa segurança emocional, desses recursos que são bem importantes para o desenvolvimento também da nossa psique, tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo.